Olá, boa tarde, noite. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, aprendendo todo dia com o Senhor. Há um dos anúncios que foram feitos aqui, aliás, um deles, né? Que foi feito, apenas um, sobre o mês de maio. Então, fica atento aí, viu? Nós vamos falar sobre Maria o mês inteiro. Porque é como se a gente falasse sobre João, que aponta para Jesus, Paulo, que aponta para Jesus, Tiago, que aponta para Jesus, e Maria aponta para Jesus. Fazei tudo o que ele mandar. Então nós vamos propiciar nesse mês reflexões sobre Maria. Acho que um tempo atrás, né? Acho que é a época que a turma andava chutando a santa aí, pessoal indignado com os evangélicos, né? E eu fiz uma série, aliás, uma mensagem que chamava Maria Modelo de Mulher, que é para vocês saírem por aí dizendo que tem um bispo, Armando Bispo, que não vai chutar a santa, né? Não vai chutar Maria, vai falar sobre Maria do ponto de vista da palavra de Deus, né? As pessoas às vezes fazem de Maria o que ela não é. Então aproveita a oportunidade, convida uma amiga, um amigo, alguém que é devota de Maria, diz, vamos lá ouvir, certo? Combinado aí, igreja? Então mês de maio, pode trazer, Maria serva, Maria adoradora, né? Mulher de Deus. Então nós vamos ouvir não o que os evangélicos pensam sobre Maria, mas o que a Bíblia diz, né? E aí você pode dizer assim, traga seu Novo Testamento católico. Aí ela pode trazer aquela Bíblia grande, Barça, aquela que precisa de um Uber para trazer, né? Chama o Uber. Aí traz aquela Bíblia grande, abre aqui. Você vai dizer para ele, olha, a Bíblia que nós usamos no Novo Testamento é igual à Bíblia católica. Não tem diferença. Assim as pessoas vão poder conhecer melhor a palavra de Deus. Eu quero convidar você, hoje nós vamos fechar esse desfile maravilhoso de preletores, homens e mulheres de Deus que têm falado sobre isso nas várias instâncias da igreja e aqui no púlpito, pregadores. Gente, cada domingo, uma pérola preciosa foi aqui entregue, relacionando a palavra de Deus como ela na verdade é, palavra de Deus. Então eu até desafio você realmente a rever no YouTube, estão lá à disposição palavras poderosas como a que foi hoje de manhã com o Dário. Eu estava aqui aprendendo e me deliciando com tudo aquilo que foi dito. Hoje nós fechamos esse momento, claro que o ano inteiro nós estamos falando sobre semeadura, então nós falamos sobre o semeador, aquele que cuidando do semeador, cuidando da parte física, da parte emocional, da parte espiritual. Começamos assim. Agora nós falamos sobre semente e nós vamos dar prosseguimento. Falamos sobre a seara, falamos sobre os solos, né, os tipos de solos. Então nós vamos até o final do ano, levando a igreja de Jesus a semear essa palavra para que Fortaleza conheça Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, não só Fortaleza, mas em todos os lugares. Minha filha que está lá no Porto, passou foi ao vivo, né? Era um vídeo ao vivo, de jovens reunidos lá no centro do Porto, pregando a palavra de Deus, cantando, abraçando pessoas, falando do amor de Jesus. Eu fiquei assim, emocionado, porque fala-se de uma Europa muito fria, né? Muito incrédula, muito ateia, uma Europa que não quer saber de Jesus. Mas eu acho que, na verdade, somos nós que calamos a boca, porque eu vi em praça pública pessoas se rendendo a Jesus, com um grupo de jovens ali reunidos, abraçando, orando com as pessoas e tendo a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, o Senhor está próximo de voltar, vamos aproveitar para a gente falar do amor dele. Convido você a ficar em pé, só para mudar de posição um pouquinho. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 1 a 13, nós vamos ter bastante texto aí, hoje. Então nós vamos fazer essa leitura juntos, vai aparecer aí no telão. É Bíblia, palavra de Deus, é essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra que é vida, essa palavra que
engloba todas as metáforas que foram muito bem tratadas aqui por cada preletor. Deus tem nos abençoado com esses homens de Deus. Então, vamos ler juntos, obedecendo aí a vírgula, como aqueles meninos da escola. Tem uns que adiantam, igual no exército, né? Sempre tinha os caras que perdiam o passo. E na época de exército eu tinha que brigar com alguns soldados, porque na hora de desfilar diante do general, tinha uns que marchavam no compasso errado. Meu filho, faça isso não, né? E na escola tem os meninos que adiantam e tem os meninos que atrasam. Então nós vamos fazer uma leitura, né, pública aqui. Então procura as vírgulas, respirando, e assim vai ser bom. Palavra de Deus, viu gente? Se vocês não ouvirem mais nada do que eu disser, palavra de Deus está aqui para a gente. E esse é o foco da nossa pregação. Então vamos juntos? Temamos, portanto. Estão com medo, é? Olha, agora eu falei, parece que vou não, é melhor ficar quieto. Bora lá, gente? Palavra de Deus sendo proclamada. Você sabia que quando nós reunimos em nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui, o Senhor está aqui. Quando a igreja se reúne, principados e potestades também estão ao nosso redor. O inimigo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Quando nós cantamos, os demônios são afugentados. Então, tudo isso que foi cantado aqui com tanto poder, ouvindo vocês cantando, sabia que o louvor liberta? O louvor liberta, então bote louvor na sua casa bem alto. Faça como eu faço, onde eu entro em casa o som vai troar, né, o tempo todo, porque é louvor, palavra de Deus. Quando Davi tocava a harpa, o demônio saía de Saul, lembra? Então não é palavra, você ficar gritando, batendo o pé, mandando o demônio embora. Exalta o nome de Jesus, que eles vão embora, pronto. Hoje aqui, ó, sumiram eles todinho, porque o nome de Jesus foi proclamado através da palavra cantada, né? Então, aprende isso, né? Que não é um espetáculo dado por um pastor, por um profeta, por um grande pregador, não. É você abrindo a boca, louvando, e o inimigo de Deus vai embora. Palavra de Deus lida, mesma coisa, né? Vamos lá? Juntos? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixar descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizeram. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia.
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Amém? Palavra de Deus, né? Que coisa. Vamos aplaudir o Senhor. Senhor, nós lemos a Tua palavra e cremos que o autor dela, o Teu Espírito Santo, está aqui no nosso meio. Quem conhece Jesus é habitado pelo Espírito, batizado no Espírito Santo. E é esse Espírito que vai testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que temos entrado no descanso. Pedimos agora que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo esteja atento à Tua palavra, que o Senhor me use de uma forma ou de outra, para interpretar, para comentar a Tua palavra, mas que acima de tudo, Teu Espírito aplique a palavra de Deus aos corações aqui presentes e aqueles que nos ouvem pela internet e aqueles que ainda vão acessar essa palavra pregada. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos mudar a nossa forma de pensar e de agir de acordo com a Tua ministração ao nosso coração, como foi ao meu coração ao preparar essa palavra. Eu te agradeço e oro e peço isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O texto fala muito de descanso. A incumbência que eu tenho hoje à noite é de falar da palavra de Deus como espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Mas a palavra de Deus, ela sempre está dentro de um contexto maior. A gente não pode usar a Bíblia como aqueles periquitinhos na minha infância, né? O cara ficava tocando o realengo lá e o periquitinho ia e puxava uma palavra de promessa, você pegava. Ou então, os das antigas aqui lembram das caixinhas de promessa. Eram versículos bíblicos, né? Que eram colocados assim em fichinhas e você abria a caixinha de promessa, pinçava um texto e pronto. Aquilo ali era o alimento para o dia. Deus não escreveu esse livro inteiro para você viver de caixinha de promessa ou de cantiga de realengo. Porque você não pega uma carta ou um WhatsApp escrito em algumas linhas e você não sai picotando a carta com a tesoura para poder aproveitar um texto ou outro texto, porque você corre o risco de tirar o texto do contexto. Você corre o risco de mal interpretar a palavra. Por isso que nós aqui na IBC estimulamos as pessoas à leitura da Bíblia toda, discorrendo livro a livro, lendo capítulo a capítulo, porque aí você vai entender não apenas o texto, mas o contexto e a intenção do autor e o que Deus está querendo falar com a gente. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, estou lendo todos os anos, e nessa leitura eu não entendo tudo, eu não consigo entender tudo, decifrar tudo, mas eu deixo que aquilo vá sendo introjetado na minha mente, no meu coração, e eu sei que no tempo certo, Deus não só vai me esclarecer o significado, mas Ele vai aplicar lições que eu fui armazenando na minha memória com o tempo. Então é por isso que nós
enfatizamos a importância de uma igreja que lê a palavra de Deus individualmente. Como disse o Dário hoje de manhã, que não vive de pregação, que não vive de pregações de YouTube. Porque o pregador, ele tem que também respaldar a sua palavra com a sua vida. Tem que ter um contexto, contexto da igreja local, contexto da partilha. É isso que nós estimulamos aqui. Então vamos, antes de pularmos logo para a metáfora da espada de dois gumes, vamos ao contexto, mas eu puxo até um contexto maior. Mateus capítulo 12, versos 28 a 30, diz assim, presta atenção nas palavras de Jesus. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis, o quê? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Sabe como aquele animal, né, que você vê puxando e tem uma canga, né? Aquele arreio que vai, o animal vai puxando. Jesus está dizendo assim, eu tenho um jugo, toma sobre você essa canga, esse jugo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e aí sim achareis o quê? Lembra que o texto de Hebreus falava do descanso, eles não entraram no descanso, ainda há um descanso. Josué os conduziu a um descanso, teve um povo que não entrou no descanso, e Jesus está dizendo, aprendam de mim, vocês vão achar descanso para a alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Que coisa linda! Jesus está fazendo um apelo aos cansados e sobrecarregados. Ele promete alívio. E preste atenção, não é a igreja que alivia, não é o pastor que alivia, não é o seu líder que alivia, não é a Bíblia que alivia, é Jesus. Acontece que de todos os instrumentos, de todas as setas, de todas as indicações, a Bíblia é aquela que nos leva a Jesus, é o nosso mapa. É a nossa planilha. Falei a semana passada que eu estava num rally e as criancinhas desceram do ônibus e eu comecei a explicar, eu sou um piloto de rally há mais de 20 anos. E eu sigo o navegador, ele diz a 800 metros direita, a 300 metros esquerda, e eu, pé no fundo, eu confio no que ele está dizendo. Quando ele erra, meu amigo, perigo. E eu dizia para aquelas crianças, meu navegador é Jesus, a planilha é a palavra de Deus. Então quando você se submete a ouvir tantas coisas, tantas vozes, tantas pessoas, principalmente com o advento da internet, você corre o risco de continuar cansado, continuar sobrecarregado. Por quê? O jugo é pesado, o fardo ainda muito mais. Então, ao invés de você carregar os fardos pesados da vida, o jugo dos vícios, as decepções da vida, o peso de querer ser alguém que você não é, Jesus está dizendo, eu tenho um jugo que é suave, é leve, é sobre Jesus. Por isso que nós cantamos aqui, gente, Ele é o centro, é uma pessoa, nós adoramos uma pessoa, é uma pessoa. Por isso Ele diz, vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Como é que você está se sentindo nesses dias? Que peso você anda carregando? Você tem preocupações em excesso, vícios, medo, pressão, doença, solidão, dívidas, problemas na família, situações que estão lhe empurrando ao estresse, à ansiedade, e às vezes você consegue um relativo alívio pelo vício. É só um trago. Olha como eu entendo esse povo que fica nas esquinas tomando cachaça ou cerveja, eu entendo. O que é que eles estão fazendo? Tentando aliviar o fardo, tentando descarregar o peso. Eles não querem ir para casa, eles não têm cara para encarar a realidade. As dívidas são muitas,
Eles não querem o blá 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 da vida. Na verdade, o problema não é o líquido ingerido, mas é o coração pesado que está procurando uma forma de alívio. Quando eu, como jovem, procurava nas drogas, procurava na violência, na arma, uma forma de aliviar a minha carga. Quando eu olho para um menino das comunidades carentes, comunidades violentas, eu vejo esse menino nascendo numa casa onde não tem banheiro, onde não tem comida, onde ele é oprimido, onde ele é subserviente a promessas políticas que nunca chegam. E de repente ele acha na arma um alívio, porque ele pega o barão e bota na frente dele, e o cara dá tudo para ele, é um alívio, mas é temporário. Depois coloca sobre ele um jugo que o leva à prisão, que o leva à morte. Ele é esquartejado pela gangue da outra esquina. Como é que você está? Situações que estão lhe empurrando para um trago, para uma mordida a mais, e o alimento, né, tem se tornado um pouco disso, né? A gente come demais porque não é a comida, é a nossa busca de alívio. Me dá, eu quero, eu preciso, e você entra e se torna escravo daquilo com uma forma de buscar alívio. É um trago, uma mordida a mais, é um encontro anônimo nas redes sociais. Você entra lá porque você está dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, alguém, um avatar qualquer talvez vai me amar, e eu entro para curtir num metaverso, uma experiência de amor com alguém que eu nem conheço, que eu nem sei quem é. E as pessoas então buscam esses encontros anônimos das redes sociais. E tal, mais uma festa, mais um forró, mais um paredão, mais um final de semana. Sextou! O cara pega o fardo que ele carrega, o jovem, maltratado, espezinhado, diminuído pelos pais, abandonados. Às vezes cheio de dinheiro, cheio de um bocado de coisa, cheio do carro, tem tudo, mas não tem a pessoa, não tem o amor, não tem o cuidado. Então eles estão carregando fardos enormes. E aí eles vão atrás, mais uma festa, mais um parceiro. Na segunda-feira eles percebem que só acrescentaram mais fardo, maior jugo, porque eles agora estão escravos do vício, como muitos de nós aqui. Mais um parceiro, outra mulher, outro amigo, outra amiga. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim. A condição é, submeta-se a Ele, toma o jugo dele, tira esse jugo, sacode de você, adota outro, aprenda dele. Ele é manso e humilde de coração, e não é uma questão de religião, gente, não é uma questão de você deixar o espiritismo, o catolicismo, a umbanda, a quimbanda para se tornar evangélico, não é isso, é você ir para a pessoa de Jesus. Ele é capaz de aliviar o seu fardo. E o resultado qual é? Quando você vem a Ele, ou vai a Ele, ou o encontra na palavra, você encontra descanso para a sua alma. É isso que eu quero, Deus. Você quer isso, meu irmão? Está pesado? Está difícil? Na semana passada, o pastor Hamilton tratou da palavra como espelho, ressaltando o quão insensato é você não permitir que a palavra de Deus mostre como você está. É por isso que nós fugimos da palavra, como dizem no ditado popular, como o diabo foge da cruz. O crente quer ouvir, mas aí entra por aqui e sai por aqui. Ou então ele ouve, enche a cabeça, ele conhece a palavra, mas nunca desce ao coração. Ou ele olha rapidamente, li um versículo, fui no culto, ouvi um culto, ouvi a palavra, está aqui um salmo, Salmo 91, maravilhoso. Ele faz como no espelho, ele se olha e ele diz, o espelho está revelando que eu não estou bem, mas ele sai da frente. É rápido, porque ele não se deixa conhecer na intimidade, como estamos, cansados e sobrecarregados. Mas como é que eu acesso esse descanso? Qual é a porta? Você vai
países da Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil agora tem, né? Você vem na estrada dirigindo, aí lá fora tem o chamado rest area, a área de descanso, aí você para. Qual é essa área de descanso? É uma porta, é um lugar, é uma cadeira, é o oxigênio, que é? Gente, o descanso que está em Cristo Jesus só pode ser acessado por essa palavra. Você entende que não adianta você dizer que está isso, está aquilo, que está doendo, que está não sei o quê, que você está desesperado, quando você fecha essa palavra. É só isso. O acesso está pela palavra, que é a semente, pois ela não só revela quem Jesus é, mas ela revela quem nós somos e como nós estamos. É o PET scan, sabia? É a tomografia que vai revelar a realidade do que está lá dentro. Jesus advertiu os religiosos da época, em João 5, 38 a 40, ele diz: vocês não têm a palavra permanente em vocês. Eles manuseavam a Bíblia, eles eram escribas e fariseus, eles lidavam com o Velho Testamento. Jesus está dizendo, tudo que vocês sabem na cabeça não desce ao coração. Vocês não têm a palavra permanecendo em vocês, ela não fica, como quase nada fica em nossa mente, tudo é muito rápido, efêmero. Aí ele diz, porque não credes naquele a quem ele enviou. Aí ele diz assim, examinais as escrituras, parece um imperativo, mas não é um imperativo, ele está dizendo assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês acham que nelas tem a vida eterna, mas na verdade, elas testificam de mim. Aí Jesus diz, vocês não querem vir a mim para ter vida. Entende? A palavra de Deus lhe conduz àquele que tem vida. Gente, é uma loucura. Quando eu entreguei minha vida a Cristo há mais de 50 anos atrás, eu era adepto de Che Guevara, era meu ídolo. Só que o jugo era pesado, era terrível, muitas incoerências, por tudo que esse homem fez. Então era um orgulho andar com ele no meu peito. Nós caminhamos com esses ídolos, às vezes é uma mulher, é um homem, é um filho, é um pai, é um pet. Jesus está dizendo, isso vai trazer para você sobrecarga. Vem, troca, tira. É um ídolo que está tomando o lugar de Jesus. Não é uma religião, não é a IBC, não é o pastor, não é. É a pessoa. Então ele diz, vocês examinam as escrituras, crentes velhos, antigos, adeptos, viciados em escola bíblica dominical. Caras que querem estudar teologia. Ele quer estudar teologia para quê que ele quer? Para mudar de vida? Não. Para amar mais a sua mulher? Não. Ele quer para dar biblada nos outros. Os crentes leem a Bíblia para pregar para o outro. Tudo que eles querem é um microfone. Eles nunca falam na primeira pessoa. O nosso mapa e o nosso CR nos ensina isso, celebrando a restauração. Meu amigo, é o que Deus está lhe dizendo e o que você vai fazer a respeito. Não sua mulher, nem seu filho, nem seu pai, nem seu amigo, nem seu irmão. Simples, né? Por que não tem mudança? Exatamente por isso, porque nós usamos a Bíblia como um livro intelectual, é um livro a ser estudado. Para com isso. Quantas vezes eu já repeti isso que aprendi na minha própria vida? Ninguém estuda Deus, cara, sai fora. É igual aquela história do sapo, você dissecava o sapo no laboratório, na escola, eu achava legal. Aliás, eu ia para casa e dissecava lagartixa, pobre das lagartixas da minha casa, que eu abria ela todinha para ficar vendo. Menino malvado. Rato, se eu pegasse um rato, eu ia abrir ele todinho. Então você quer pegar Deus e fazer uma exegese. Quero saber a profundidade. Onde está aqui no Apocalipse? Onde está aqui? Você está interessado em dissecar Deus? Isso te leva a maior piedade? Não.
te leva a um orgulho intelectual, que agora você é o professor da escola, você agora é o cara que vai dar sermão para o teu filho, quando o teu filho não quer ouvir sua palavra, ele quer ouvir sua atitude de amor, porque você aprendeu na palavra que Jesus ama o pecador, que ele recebe o filho em casa de volta. Entende a diferença, igreja? É esse evangelho que vai subsistir a tudo que vem por aí. Então a palavra de Deus é fogo, é martelo, é água, é pão, é espelho, mas ela também é espada. Essa espada não é a espada comprida, mas é uma adaga cortante, uma espécie de punhal. Antes de elaborar o significado dessa metáfora, eu queria ligar o texto ao contexto. No capítulo 3 de Hebreus, nós não vamos ler, mas o livro de Hebreus todo, o autor, que pode ser Paulo, pode ser um outro, não sei, ninguém sabe direito, parece muito com o apóstolo Paulo, lá no final ele diz, os de Roma, mas não importa quem é o autor, o Espírito Santo é o autor. Mas o livro de Hebreus foi escrito aos judeus recém-convertidos. É como se, eu me lembro no início da IBC, eu estava evangelizando grupos católicos de casais, que adivinham do cursilho, e eu, falando de Jesus para esses homens, Amarílio Fontinelli, Raimundo Viana, Egídio Serpa, estavam todos lá no meu grupo, eram os homens importantes da sociedade, e eles me chamaram para pregar lá no meio dos católicos, tinha um crucifixo no meio, aí eu chegava no grupo, aí os caras tomando um whiskyzinho, um vinho, uma cerveja, e eu ficava, não estou entendendo nada, o que esses caras estão fazendo? Até a hora que o Cristo chegava. Quando o Cristo chegava, aí não podia beber mais. Aí eles botavam o crucifixo lá no meio, e eles então, ali começava a palavra de Deus sendo pregada. Então naquela altura, eu pregando a palavra de Deus às pessoas, e alguns católicos se convertendo, os batistas regulares, que eram os líderes da denominação, diziam, esse pastor é doido, porque ele fica pregando para os católicos, e esses católicos se convertem, e eles vão entrar na nossa sessão administrativa, e eles vão votar, e vão levar o nosso templo para Roma. E ficar ouvindo aqui, como é que esses caras conseguem elaborar um negócio desse? Mas o que eu estava dizendo? Quando Paulo escreve aos hebreus, o que é? São os judeus recém-convertidos. E a tendência do judeu recém-convertido era passar em frente a uma catedral e fazer pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É fazer o sinal da cruz. É o crente que se converte, conhece Jesus, mas ele diz, Ave Maria, isso não pode na Ave Maria, Ave Maria, Aí você diz, ele não entendeu ainda que não é Maria, é Jesus. Maria é muito legal, mas deixa isso aí. Que você passando dentro de uma catedral e fazendo o sinal da cruz não vai resolver nada, mas o camarada ainda tem uns trejeitos, não é não? Porque ele aprendeu assim a vida inteira, então de vez em quando eu tenho vontade de fazer Domino vobisco et cum spiritu tuo, porque eu me lembro, e meu nome é bispo, Então muito respeito a todas as religiões, à Igreja Católica. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, é que quando os hebreus, os judeus convertidos, começaram a conhecer Jesus, dava um nó na cabeça deles, porque eles pensavam assim, Jesus não pode ser maior do que Padre Cício, Jesus não pode ser maior que a Aparecida lá, Jesus não pode ser maior do que São Francisco, pode não. Então o autor aos hebreus estava tentando mostrar que Jesus era superior a Moisés, a Arão, o sacerdócio dele era eterno. E agora o texto no capítulo 4 mostra que Jesus é superior a Josué, porque Josué foi aquele que, vindo com o povo de Israel lá do Egito, Deus fez a promessa de conquista da terra, e quando em Cades Barneia eles enviaram 12 espias para olhar a terra, 10 voltaram e só viram dificuldades. Os homens são grandes, o negócio é grande demais, os muros são grandes, não vou entrar aí não, que vai dar errado isso aí. Mas Deus não mandou entrar. Tem gente que é assim, só vê
problema, só vê o gigante do elefante. Josué e Caleb foram os dois que disseram, não importa o tamanho, Deus prometeu, vamos entrar. O rio é largo, é caudaloso, é muita água, não importa, Deus mandou, eu piso, e aí as águas se abrem. Então Josué foi aquele que conduziu o povo de Israel do Egito, da escravidão, pelo deserto, para um lugar de descanso. Estão comigo aí? Lembra do texto que nós lemos? Mas alguns não creram. E o que aconteceu? Ficaram lá no deserto. 2 anos para chegar em Cades Barneia, passando pelo Egito, Refidim, Elim, Refidim, Sinai. Subiram até perto de Eilat. E quando chegaram num lugar chamado Cades Barneia, os espias foram enviados. E aquela geração acreditou na democracia. Os 10 venceram e os 2 perderam. E eles não entraram na terra. E Deus fez com que eles rodassem 38 anos ali naquele lugar, não entraram na terra. Então eles não entraram no descanso, por quê? Porque não creram na palavra de Deus. Então o autor aos Hebreus está dizendo agora aos judeus, presta atenção. Vocês estão na boca, vocês estão na frente, vocês estão no caminho, e vocês correm o risco de não entrarem no descanso, porque não creram na promessa dada por meio de Moisés, isto os fez perecer no deserto. Agora, irmãos, presta atenção, o hoje de ontem é o nosso hoje. Eu gostaria de dizer que todos que estão aqui são crentes em Cristo Jesus, já entraram no descanso, mas eu não sei. Vocês estão confiando em quê? É na palavra ou no sentimento? Eu sinto que eu estou salvo. Eu não sinto. Eu sinto que Deus está comigo. Eu não sinto que Deus está comigo. O quê? Você está carregando um fardo pesado que Deus nunca quis que você carregasse. Então a carta é dirigida a esses judeus cristãos ainda saudosos do culto judaico, como os romanos do rito do romanismo. Por isso que ele então, entrando no texto agora no verso 1, ele diz, temamos. Temamos. Phobetomen, de fobia. É a ideia, vocês precisam ter um pouco de temor, de que essa coisa de salvação não é só um truque psicológico, não é só um positivismo. Não adianta pensar positivo, o câncer não vai embora com positivismo, ajuda, mas não vai embora. Então, por isso que eu quero caminhar nesse texto para dizer que a certeza da entrada do descanso tem a ver com o meu apego, a minha obediência a esta palavra. Eu estudei em Grand Rapids, Michigan, durante 3 anos mais ou menos, onde nasceu minha filha, e eu frequentei uma igreja chamada Welty Street Baptist Church. Era uma igreja de um grande pastor conhecido chamado David Otis Fuller. Ele era o homem da King James Version, a versão do Rei Tiago. E quando ele me encontrava no corredor, ele era meio brutão, sabe? Ele dava um susto na gente. Quando ele me encontrava no corredor, qualquer outra pessoa assim, ele dizia, how do you know you're saved? Ou seja, como é que você sabe que você é salvo? Isso. Qual é a resposta? Aí ele fazia quase aquela música que os americanos cantam para a criancinha. The Bible tells me so. A Bíblia diz que sou. Como é que eu sei que eu sou salvo? Pela palavra. Eu creio na palavra. É ela que me diz que eu não preciso fazer nada para ganhar minha salvação, porque Ele já ganhou por mim.
É a palavra que diz que eu sou um prisioneiro, que eu tenho dívida, que Jesus me libertou, amém? Então atenta que essa coisa de dizer para você, meu irmão, vá para a palavra diariamente, deixa Deus falar com você, porque você precisa ouvir a voz de Deus, não a voz do seu coração, nem a voz do pastor A, B, C ou D. Eu não quero likes para nada do que eu falo, eu quero que você dê um like na Bíblia, todo dia de manhã, porque é a Bíblia que vai lhe dar a certeza da salvação. A Bíblia não diz que você terá a vida eterna, a Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Quem crê em mim, já passou da morte para a vida. Então essa é a ênfase que nós estamos dando aqui. Por isso que o texto diz assim, temamos. Ele está falando para os judeus vacilantes. E eu estou falando aqui para o religioso vacilante. Eu estou falando para você que anda na superficialidade e acha que porque é membro da IBRC você está resolvido. Está não. Você tem que ser membro do corpo de Cristo através da sua fé em Cristo Jesus. E essa fé é demonstrada pelo amor e o apego que você tem a esta palavra. Então ele diz, temamos. Isso deve provocar uma atitude diante do aviso, da palavra anunciada. O autor se inclui, inclusive, ao falar de uma geração desatenta ao que está escrito. E hoje nós estamos vivendo um analfabetismo louco, as pessoas não leem mais. A gente é a geração das imagens. E aí o diabo colocou isso exatamente porque ele quer afastar você da palavra de Deus. A nós, verso 2 diz, foram anunciadas as boas novas. E lá atrás, como a eles que ouviram, mas não creram, os bereanos acreditavam, examinavam a palavra, tudo que era dito. Os tessalonicenses, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13, eles receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Aí no verso 3, o autor aos Hebreus, nesse capítulo diz, nós porém que cremos, pode projetar aí, ó. Nós porém que cremos, entramos aonde? Lembra do jugo suave, do fardo leve? Conforme Deus tem dito, eles não vão entrar no meu descanso. Por quê? Por que não vão entrar? Porque não creram na palavra. Não entrarão no meu descanso. Aliás, o autor aos Hebreus aqui, nesse texto, usa diversos argumentos. Dentre eles, o argumento de que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Os judeus não conseguiram entrar no descanso, mas Deus está dizendo, ainda resta um descanso para o povo de Deus. O descanso tem relação, principalmente do ponto de vista bíblico, gente, tem relação com o usufruto daquilo que Deus faz. Presta atenção nessa aí, é a ponte para você entender essa palavra aqui. E eu me lembrei do texto de Isaías capítulo 40, olha que coisa linda, Deus falando para o profeta, consola o meu povo está desconsolado, meu povo está apavorado, meu povo está amedrontado, está com medo da morte, está com medo do futuro, está querendo brincar de Deus. Aí Deus chama o profeta e diz assim, consola meu povo, consolai o meu povo, diz para eles uma coisa, olha lá, aliás o livro de Isaías é o evangelho do Velho Testamento, Isaías capítulo 40, estão comigo aí? O descanso tem relação com o usufruto do que Deus faz. Presta atenção, agora vem o texto, vamos lá. Consolem meu povo, diz o seu Deus. Olha o verso 2. Falem com carinho a Jerusalém.
Digam-lhe que os seus dias de luta, essa palavra luta pode ser traduzida dias de trabalho. Diga para eles que os seus dias de luta, de labor, acabaram. Por quê? Seus pecados foram o quê? Está ouvindo o povo de Deus? Meus pais eram espíritas. Eu tenho o maior respeito por pessoas do espiritismo. Aliás, o Nonato Albuquerque é um grande amigo meu. Um dia ele disse: você pode ir lá no centro pregar, lá no centro? Eu disse: vou na hora. O povo disse: pastor é doido, vai pregar no centro espírita. Eu disse: eu vou pregar sobre o quê? Ressurreição. Mas é agora que eu vou. Porque meu pai acreditava, e eu passei a entender mais ou menos o espiritismo, li algumas obras de Allan Kardec e tudo, e que você ia pagando, né? Você reencarna, você não foi bem dessa vez, da outra você volta como um Zé Ninguém, um cara aleijado. Então tem explicação para todos os problemas da vida, porque você vai pagando, vai pagando, vai pagando. Tem uma linha do espiritismo que acredita que o indivíduo volta como um jumento, ou um animal, porque ele vai decaindo. Sua vida aqui foi tão ruim que ele reencarna numa outra fase. E aí vai, eu não sei como é que explica a questão da população mundial, mas tudo bem. Sabe o que Jesus está dizendo para você? E o Allan Kardec ainda teve a petulância de dizer o Evangelho, segundo Allan Kardec, né? Mas o Evangelho de Jesus, o que ele diz para você? Você não precisa pagar nada. O cara faz boa obra, atravessa a velhinha, dá dinheiro, faz tudo isso porque ele está tentando agradar a Deus, ele está lutando para conseguir um lugar melhor na próxima encarnação, e Jesus diz: não, eu já paguei o preço do seu pecado, eu paguei a sua fiança, vem, para de lutar, meu. A Igreja Católica Apostólica Romana, século XI, século XII, inventou a história das indulgências. Então o Dante Alighieri, que aliás foi ele que inventou essa história de purgatório, né? A história do purgatório é o quê? O cara morreu, ele fica num limbo lá, um negócio qualquer. Aí você reza missas em favor dele. Aí o cara pode sair do limbo para lá. E uma forma de fazer também é através da esmola. Então você dá a esmola e vai resolvendo o seu problema. Você não vai para o inferno, você vai para o limbo. E no limbo você pode escorregar para o céu. Pronto. Quantas obras eu preciso fazer para sair do limbo para o céu? Consolai, consolai o meu povo. Diga para eles que já cessou o trabalho, que Jesus pagou na cruz do Calvário o preço que nós deveríamos pagar, custou a vida dele, o sangue dele. Creia e você será liberto, perdoado, justificado, recebido na glória. Pode aplaudir, Senhor, pode, é Ele. Aí quando eu era descrente, né, eu vivia nesse meio católico, muitos lugares que eu passei, eu dizia assim: esses crentes são um bando de... Eu vou usar uma palavra chula. Eu dizia assim: os crentes são um bando de abestados, né? Porque eles acham que eles se acham, ó, é só crer, já ganhou a salvação. Como assim? Quando eu entendi a graça de Jesus, aí é que eu vi que o abestado era eu. Porque eu achava que eu podia comprar a salvação, que eu podia fazer alguma coisa, que minhas obras iam pagar os meus pecados. E de repente eu descobri que eu sou um assassino inveterado, que eu mato quando penso que não matei, que eu odeio quando eu não deveria odiar, que eu adultero quando eu penso que eu não adulterei, e que meus pecados são tantos que eu não poderia pagar jamais. Aí Jesus abre a porta da cadeia, paga a fiança diante do justo juiz e diz: saia, é de graça, é pela graça, vem, eu já te perdoei. Aí você fica lá dentro desconfiado: pode não, esse negócio está muito bom para ser verdade, eu tenho que fazer o quê? Custa quanto, pastor?
É de graça, é de graça. Então, o autor aos Hebreus está dizendo isso. Vamos temer que a gente não deixe de entrar no descanso por incredulidade, por querer fazer por onde. Falem com carinho. Josué, o hoje e Jesus. Josué creu e levou o povo a um descanso temporário. Jesus proveu um definitivo descanso. Então o texto diz no verso 7, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam o coração. Josué diz que ainda tem um descanso para o povo de Deus, aliás, a palavra de Deus. Esse hoje está aqui, gente. Eu estou dizendo para os crentes, que vacilam, que duvidam. Eu não sinto que eu estou salvo. Como assim? Não adianta o que você sente ou deixa de sentir. Você acredita no que Jesus fez lá atrás, na cruz ou não? Você crê na palavra ou não? Os judeus convertidos precisavam ser alertados do perigo de negligenciar a palavra daquele que é superior a Josué. Em Cristo nós temos, Romanos 5:1, a paz com Deus. Filipenses 4, 6 a 8, nós temos a paz de Deus, o descanso. Aí no versículo 11, além do temamos. Bora, meu irmão. Como é que você sabe que você é salvo? Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque Deus, vamos comigo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna? Dá um aleluia aí, glória a Deus. É de graça. Aliás, de graça para nós, porque custou a vida de Jesus. Então no verso 11 ele diz, esforcemo-nos pois por entrar nesse descanso. A palavra esforço é ser diligente como um atleta para manter a forma, é disciplina para se manter no caminho, porque senão a gente se desvia. É por isso, irmão, que nós estamos dizendo que a palavra de Deus é fundamental, é alimento para você diário, porque a sua fé é fincada e firmada nessa palavra. Não deixe o inimigo de Deus colocar dúvida no seu coração, amém? Vai para a palavra. Josué e Caleb se mantiveram firmes nas promessas. Por isso que Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a gente fecha aqui, a palavra como espada. Diz o texto no verso 12, a palavra de Deus, ela é viva. Ela faz você ressuscitar dentre os mortos. Ela ressuscita o teu espírito. Ela te leva a conhecer Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A palavra é viva e ela é eficaz. Ela funciona, ela produz vida, ela tem poder para salvar e tem poder para condenar. Quem crê não será condenado, quem não crê já está condenado. Por quê? Rejeita o remédio, rejeita a salvação. Ela é mais cortante que espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela é uma espada curta como um punhal, ela é penetrante, ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas. O que quer dizer isso? A palavra tem a capacidade de entrar nos motivos mais profundos do seu coração. Se é uma coisa que eu temo diante de Deus, não é o que as pessoas pensam de mim, é o que Deus pensa e sabe sobre mim. Sabe o que é andar com Deus, gente? Não é ter tremelique, falar em línguas, fazer uma oração poderosa, ter palavra bonita. Andar com Deus é você compreender que o Espírito de Deus e a palavra de Deus, ela entra no seu coração e ela discerne os seus motivos. E motivo não é o que você faz, mas é por que você faz o que você faz.
Eu já contei a história de um empresário aqui, quando eu rejeitei que ele deixasse sua mulher para casar com outra, eu disse, esse casamento eu não faço. Eu estava no apartamento dele, a mulher dele me chamou para fazer o casamento, eu disse, como é? Cadê sua mulher? Ah, minha mulher está não sei aonde. Você fez o quê? Eu deixei minha mulher, vai casar com quem? Com essa aqui? Você me chamou para fazer esse casamento? Se eu não faço, não. Aí ele disse para a mulher dele, eu não falei que esse pastor aí não era diferente? Dá certo não. Aí ele tentou me convencer, porque a mulher queria, meu pastor Armando vai fazer meu casamento. Ele disse assim, você sabia que eu tenho uma creche com 1000 crianças? Aham. Você sabia que eu dou dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo? O que ele está fazendo? Aliviando a consciência, fazendo o bem com a motivação errada. Ele quer comprar Deus para fazer o que a palavra de Deus diz que é para não fazer. Então, às vezes nós fazemos o bem, mas a intenção não é correta. Agora eu quero só que você saiba de uma coisa. Deus conhece a intenção do seu coração. Sabe por que a gente não lê a Bíblia? Porque ela entra e revela como nós estamos, quem nós somos, que nem a mulher, nem o filho, nem o marido, ninguém sabe, só Ele sabe. Mas esse mesmo Deus que revela quem nós somos, é o mesmo que nos coloca numa posição de descanso, que não vai nos condenar. Ele quer apenas que você fale, que você seja sincero, que você se exponha à palavra, como esse Deus que falou com Elias, dizendo, cara, o que está acontecendo aí? Elias falou, eu quero é morrer. Jonas, não é não? Nós vamos fazer a série sobre Jonas agora em junho. Então, cai na real. Se expõe à palavra, se veja nela, deixa ela ser o seu espelho, para revelar quem você é. Ela também lhe dá o caminho para prosseguir e melhorar. Ela é penetrante, ela divide. Nós fugimos da palavra porque ela revela como está o nosso coração. E a Bíblia diz em Jeremias 17:9, nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí no verso 10 de Jeremias 17, Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então, amados, podemos entrar em seu descanso, confiando na palavra e obedecendo à sua vontade. Josué, antes de conquistar Jericó, saiu para avaliar a situação e teve um encontro com o Senhor. Capítulo 5 de Josué. E o Senhor tinha uma espada em suas mãos, e Josué caiu aos seus pés em completa submissão. E aquilo que foi feito no privado, deu a Josué a vitória pública. Cristianismo vai ser medido na sua vida, naquilo que você faz no privado. Você e Deus, todos os dias. Deixa Deus falar. Dá prioridade. Não abandone a palavra. Ela vai ajudar a aliviar o seu fardo. Ela vai lhe dar um jugo que é suave. Hoje, não vamos endurecer o nosso coração. Vamos nos render ao Senhor da palavra. E vamos buscar essa palavra diariamente. É o mapa, é chato. Pastor só fala nisso, o povo só fala nisso. Que história é essa? Porque nós queremos que você tenha real descanso. Vai lá, irmão. Seremos um povo da palavra. Meu devocional, minha meditação está me levando agora para o livro de 2 Reis, no capítulo 23, eu acho. Josias, ele manda o sacerdote ir lá no templo, e o sacerdote vai fuçando as coisas lá no templo, aí ele diz, achei o livro, estava escondido, o povo de Israel vivendo anos e anos e anos e anos, sem meditar na palavra. E Josias, um dos melhores reis, acho que não houve nenhum como ele, o texto o qualifica dessa forma, ele pegou a palavra de Deus e ele disse, agora eu vou ler para o povo todo, eu quero que o povo conheça a palavra. Então desenterra, meu irmão. Hoje tem aplicativo, não é não? Ouça, pega a palavra escrita, leia, deixa o Espírito de Deus falar com você em nome de Jesus. Hoje, não vamos endurecer o nosso coração. Vamos nos render ao Senhor da palavra.
E vamos buscá-lo diariamente, para que sejamos por Ele ajudados a nos manter no caminho e, acima de tudo, no descanso do Senhor. Você não precisa ser professor, não. Porque o Espírito Santo que está em você, é o autor da palavra, ele vai iluminar o seu entendimento. Amém? Então, o que Deus falou com você hoje? E o que você vai fazer a respeito? Vamos orar? E eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui hoje, ou na internet me ouvindo. Está pesado, não está? Que fardo que você tem carregado. Jesus está te convidando. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero fazer um convite para você hoje. Dizer, eu quero crer que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Eu quero crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero crer que Ele é meu Salvador. Ele é poderoso para me dar descanso eterno, vida eterna. E nada, nem a morte, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Levanta a sua mão aí. Alguém para dizer, hoje eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero descanso para a minha vida, descanso para a minha alma. Quero salvação. Está todo mundo convertido? Você não sabe quanto tempo você vai viver, eu não sei. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, ninguém me avisou. Quem crê, não será condenado. Quem não crê, já está condenado. Porque a consequência do pecado é morte eterna, é separação eterna de Deus, é vazio eterno, é cansaço eterno. Se tiver alguém aí na internet, você está aí atrás, Deus está aí contigo. Te abençoe, cara. Tem mais alguém? Sai do seu lugar aí, coragem, né? Às vezes eu dizia assim, por que o pastor faz esse apelo, né, para a gente vir aqui publicamente? Jesus diz lá em Mateus no capítulo 10, aquele que me confessar diante das pessoas, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O Calvário foi a exposição pública de Jesus porque Ele amou você. Se eu chamasse aqui os torcedores do time A e do time B, rapidamente, eu. E Ele está chamando você a um compromisso público. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, foi o que disse o apóstolo Paulo. Quando eu vi aqueles jovens lá no porto, no meio daquele turismo tremendo, turistas para lá e para cá, aqueles jovens louvando, cantando, abraçando, e pessoas se entregando a Jesus, eu disse, é aí, nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Jesus. Então, faz a sua decisão aí, você que está na internet, você que está aqui, não espere muito tempo, como esses aqui, né, que se entregaram a Jesus, hoje eles estão recebidos na família de Deus, batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. E eles vêm como estão, certo? Porque agora, essa hora, aquilo que foi feito há 2000 anos atrás foi aplicado na vida deles. Perdão de pecados passados, presentes e futuros. E eles são recebidos no lar, na glória, na família de Deus. Amém? Você que é crente em Cristo Jesus, qual é o seu compromisso hoje? Traz a palavra de Deus para a sua vida. Seja um fanático da palavra de Deus. Seja aquele que vai amar a palavra de Deus todo tempo e todo dia. E brigue com o inimigo de Deus amanhã, que ele vai tentar lhe distrair.
Deixa a palavra falar com você. Ah, eu não entendi. Amanhã você entende, depois você vai entender. O Espírito vai usar essa palavra santa. Vem com a gente, leia a palavra de Deus diariamente como um alimento. E deixa ela revelar como está o seu coração. Porque aí sim vai ter descanso, alívio desses fardos terríveis. Senhor, adoramos o Teu nome nessa noite como igreja. Te adoramos porque o Senhor é de verdade o centro da nossa vida. E a Tua palavra é o nosso alimento. Que essa igreja continue louvando o Senhor, glorificando o nome do Senhor e tendo na palavra de Deus o seu alimento. Obrigado, Senhor. Oramos pelas pessoas que estão enfermas. Oramos por aqueles que estão desesperados, enfermidades emocionais, espirituais. Usa a Tua igreja, para que a Tua igreja semeie a palavra de Deus, sem medo, porque é o que as pessoas precisam, descanso que está em Jesus. Te adoramos, te louvamos, te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém.